Portanto, os indivíduos nas escolas, com a introdução dos sem géneros, não é? Ou seja, não existe rapaz-rapariga, todas essas coisas. Portanto, a importância da Unesco dentro das Nações Unidas, portanto, a importância de os filhos serem rapidamente retirados dos pais logo de pequeninos, serem ensinados pelo Estado. Portanto, também portanto, as novas disciplinas para traçar uma nova história, uma nova geografia dos países, uma nova história para a cidadania mundial, não mais ensinar as coisas do passado, as coisas antigas do passado. A ecologia também, a importância da ecologia, o aquecimento global, as alterações globais, clima como prioridade, a organização da nova era, novo cidadão planetário, preparar a nova cultura e a nova sociedade do homem planetário, retirar os antigos dogmas como o conservadorismo, nacionalismo, patriotismo, tudo isso, religiões, dogmas, divisões, tudo isso são inimigos do homem planetário. O David Spengler, portanto, a importância dos escritos de David Spengler como pai místico e místico pai, um livro que escreveu e que explica tudo isso. A verdadeira luz é a luz do tal Lúcifer, o Cristo cósmico que eles estão a preparar os homens para ser o próprio Deus. Portanto, nova ordem económica também, moeda digital, crédito social à imagem da China, controle global de todos os seres humanos para melhor preparar a ordem. O Maitreya, lá está, o Cristo da Nova Era, as Nações Unidas são a esperança do mundo, sociedade da boa vontade, que tem a ver com os ensinos da teosofia. Constituição das 10 regiões, Clube de Roma, a importância, quando fez o seu relatório, dividir o mundo em 10 regiões. E a importância de todas as organizações, CIANAT, CFR, FEMA, NEVI, Clube de Roma, Bilderberg, FEM, TC, enfim, G8, G7, G20, por aí fora. E agora, para chegarmos ao fim do vídeo, um cronograma rápido que nos vai um pouco, que tenho aqui, portanto eu vou mostrar, nos vai um pouco explicar todas essas organizações e como é que elas se enquadram. Portanto, temos o pico em cima, que é a elite, chamada elite global, tecnológica e financeira, que podemos chamar de elite tecnofinanceira. Temos, portanto, eu vou dizer isto em inglês, Banking and Money Group, Federal Reserve, European Central Bank, International Monetary Fund, World Bank, World Trade Organization, National Central Bank, International Bank of Settlement, World Conservation Bank, Multinational Corporation, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, Fundação Jenkins, Fundação Banking, Chase Manhattan Bank, Dutch Bank, Bank, England Bank, Goldman Sachs, por aí fora. Depois temos, ao lado, influências de grupos secretos, sociedades secretas, Freemason, maçonaria, School and Bonds, que já vimos, Grande Oriente, Grande Loja do Oriente, Knight Templar, Royal Order of the Garter, Rosicrucian, True Society, Knight of Malta, Knight of Plum, IP Lodge e Clube de Roma e Bohemian Club. Depois temos Educação Group, Unesco, Workplace Group, Planet Congress, World Federalist Association, World Constitution of Parliamentary Association, Environment Groups, Greenpeace, Lucy Trust, a editora, World Country, World Union, Islam Institute, Medium Establishment and the Media, lá está, de onde sai a principal informação para todos os canais no mundo, American Society on Microbiology. Depois temos Intelligent Groups, CIA, FBI, NSA, que é, portanto, a Organização de Informação dos Estados Unidos, KGB Rússia, Mossad Israel, BNE Germany, DGSE França, British Intelligence, Communist Party, Interpol, Europol, Drugs Cartels, Mafia Organization Crime, portanto está tudo aqui metido no esquema, FMA e Secret Service of Pakistan. Depois temos Religious Groups, Vaticano, em primeiro lugar, que está, portanto, a fazer a coordenação. Depois temos World Council of Church, National Council of Church, World Parliament of Religion, New Age Movement, United Church, United Universalist Church, Temple of Universalist, Vatican, lá está, importância, Opus Dei, Roman Catholic Church, Theosophical Society, Sociedade Teosófica,
Nation of Islam, portanto, é o agrupamento das organizações islâmicas, e Humanitarian Organization, a organização humanista. Depois temos, por fim, Political Group, National Government Lealder, ONU, já sabemos o que é, Bilderberg, Trilateral Commission, Council on Foreign Relations, CFR, Ospen Institute, Club of Rome, Bohemian Group, que também está nas sociedades secretas, portanto, European Union, CEE, União Europeia, NATO, OTAN, Pilgrim Society, Fabian Society, Round Table, Royal Institute of International Affairs e Instituto Français de Relations Internacionais. E ainda há mais, ainda falta aqui. Portanto, como podemos ver, tudo isso, portanto, que são organizações, muitas delas são organizações que até benéficas, que até fazem coisas interessantes para o avanço mundial, não digo que não, mas todas elas operam para esta fusão deste super-estado, desta nova ordem mundial. Eu aqui quero apenas, para acabar o vídeo, fazer a retrospectiva do primeiro vídeo até o último vídeo, de que nós vimos a influência espiritual, portanto, desta tal serpente no jardim do Éden, influenciando o homem para que ele se torne, ele próprio, conhecedor do bem e do mal, de todas as coisas, e que tenha essa gnose, não é? Que possa chegar ele próprio ao céu, sem intermédio de nada, possa ser ele próprio o aperfeiçoamento da humanidade. E vimos até esses 6 vídeos, até da Confraria da Serpente, até chegar até aqui, de todas as organizações da nova ordem mundial, e da importância que tudo isso tem nesta fusão e na preparação, como diz Teilhard de Chardin e Robert Muller, Teilhard de Chardin, o filósofo, e Robert Muller, o espiritualista, que teve uma influência muito grande na ONU, preparar a vinda do Cristo cósmico, que eles pegam na palavra Cristo, fora do contexto, não tem nada a ver com o Cristo, Filho de Deus da Bíblia, mas sim do grande líder mundial que vai unir a humanidade, a humanidade, aliás, tem que estar já unida para ele vir. Tudo isso nós vimos. Quero apenas aqui deixar uma pequena reflexão. Eu não me oponho, atenção, muita gente diz que eu sou completamente anti-globalista, anti-nova ordem mundial. Não, eu não me oponho a uma ordem, não é bem uma ordem, não me oponho a uma, podemos dizer, uma confederação de nações. Portanto, uma confederação de nações em que cada nação mantém a sua soberania, cada nação mantém a sua própria cultura, sua própria língua e, principalmente, cada nação mantém a sua religião, as suas religiões, se houver mais do que uma religião neste país, nesta nação. Portanto, eu sou partidário do Estado-nação com a sua soberania, tanto que eu denomino-me como soberanista. Eu não sou nacionalista, eu não sou fundamentalista, eu não sou todas essas coisas teóricas da conspiração, como tudo que anda para aí, principalmente a comunicação social, que gosta de chamar as pessoas por esses rótulos, para essas pessoas não poderem, portanto, de facto, mostrar, explicar a sua visão, não é? Tudo o que saia da caixa, tudo o que saia do pensamento único é rotulado. Eu denomino-me como soberanista. Eu estou em Portugal, eu defendo a soberania de Portugal. Se eu estiver em França, e se eu fosse um francês, e se eu vivesse em França, defendia a soberania da França, assim como qualquer outro país. E defendo a cultura do próprio povo que vive nesse país, nesse Estado, e defendo também a religião, nesse caso, por exemplo, a religião católica ou a religião protestante. Na civilização ocidental é importantíssima manter essas crenças, estas religiões, com todos os tais dogmas que eles combatem, e não fazer como neste momento está a fazer o líder do Vaticano, não é? Que está a tentar dissolver completamente a doutrina principal da Igreja, criando um super ecumenismo de todas as religiões unidas, criando estas tais coisas que eu expliquei, não é? Estas tais ideias teosóficas, ideias esotéricas, ideias de um grande líder cósmico, que é um líder humano, material, que nada tem a ver com o espiritual, que vai apenas unir a humanidade na perfeição. Ou seja, ter esta ideia que o mundo pode ir para a perfeição, o que é uma ideia completamente errada. E lá está outra vez, se de facto os países caminhassem para liberdade,
para uma maior liberdade, para uma maior entreajuda entre os povos, para um Estado que, em vez de oprimir, fosse um Estado que resolvesse os problemas financeiros das pessoas, não é controlar as pessoas por meio de sistemas de controle digital, não. Se nós caminhássemos para um mundo de entreajuda, mas cada um mantesse a sua identidade, a sua cultura e a sua nação, a sua religião, não. Nós caminhamos para tudo isso ser destruído e para formarem, e para isso eles têm que começar com os pequeninos, porque os grandes, eles querem que os grandes desapareçam todos do mundo e que fiquem só a nova geração dos pequeninos, que já vão crescer com todas essas ideias. Aliás, é por isso que nós vemos as Netflix, os TikToks e todas essas coisas que, para tentar afastar os jovens o mais possível de todas essas questões que eu aqui falei e levar os mais jovens completamente onde eles querem que os jovens sejam levados. E por isso eu sou um soberanista e vou continuar a lutar pela soberania do meu país e vou apoiar a soberania dos outros países, dos que lutam nos outros países. Espero que tenham gostado destes 6 vídeos. Meus amigos, leiam, comprem livros, investiguem as várias sociedades secretas. Vale a pena, eu fiz um estudo intensivo sobre elas todas. Estudem os autores, os vários autores, o que é que eles têm na cabeça. Há muito mais ainda. Eu quero aqui dar alguns livros rapidamente. Nós podemos ver livros muito interessantes. Por exemplo, Gilles Lipovetsky fala num livro que está agora aqui à venda, que é A Era do Vazio, L'Ère du Vide. Temos A Sociedade de Consumo, de Jean Baudrillard, que é um francês também. Temos Sociedade do Espetáculo, Guy Debord. Todos esses livros abordam todas essas questões. A Crise da Cultura, de Hannah Arendt, também já falava sobre a crise do homem. Temos, portanto, um filósofo muito interessante, Edmund Husserl, que fala sobre a ideia da fenomenologia, que nos ajuda na filosofia a compreender os principais ideias, não é, que devemos ter. Temos um livro importantíssimo escrito por H.G. Wells, o grande autor, que tem grandes romances, não é? Inclusive A Viagem no Tempo, Na Máquina do Tempo, não é? H.G. Wells e A Guerra dos Mundos também, que tem um livro importantíssimo que é A Nova Ordem Mundial. Eu aconselho toda a gente a procurar este livro. Temos Christian de Rosa, que escreveu agora um livro muito interessante que chama-se Controle Global, como o Ocidente se vai tornar uma China mundial. Temos o Grande Reset, Mito ou Realidade, de Eric Verhaeghe, um francês, que fez uma análise, portanto, sobre este Grande Reset que se fala muito. Temos o livro de Mathieu d'Ancona, Pós-Verdade, também, a nível das fake news e a nível de todos esses rótulos que eles estão a colocar nas pessoas que tentam estudar essas coisas, não é? Temos A Queda do Império Ocidental, Michel Vidal, também um francês muito interessante, que escreve. Temos a Europa dos Estados Desunidos, de Coralie Delon, também. São livros um bocado difíceis de arranjar aqui em Portugal, mas muito interessantes. Do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, livro que neste momento o PH Vox está a fazer bastante, portanto, a fazer uma grande publicidade, não é? Temos O Suicídio do Ocidente, de James Burnham, muito interessante. Soros e a Sociedade Aberta, do francês Pierre-Antoine Plaquemine, também um livro muito interessante. Le Nouvel Ordre Mondial Démasqué, Cyril Leinsin, A Nova Ordem Mundial Desmascarada. O Objetivo Hegemónico da China, Antoine Brunet e Jean-Paul Guichon, também uma análise muito interessante. O Genocídio Ocultado, para quem quiser aquelas questões sobre racismos, essas coisas todas. Um africano que escreve, que chama-se Tidiane Ndiaye, que escreve O Genocídio Ocultado. Temos a Cristofobia no século XXI, Daniel Chagas Torres, para quem quiser estudar sobre a cristianofobia. O Declínio da Cultura Ocidental, o livro antigo de Alan Bloom, nos fala sobre a cultura do Ocidente. Les Deux Patries, Jean Vigry, um livro antigo, francês, Jean Vigry, um dos melhores autores de literatura francesa, que faz aqui um livro impressionante sobre o que é o sentido de patriotismo. Temos A Crise da Consciência Europeia, Paul Lazar já fez um vídeo sobre isso, importantíssimo para sabermos nas luzes, não é? De Bossuet portanto, como é que ele chama-se? Portanto, uma análise, não é? Da sociedade francesa, que vai nos falar, portanto, desde Rousseau, o pensamento de Rousseau, o pensamento de Bossuet, tudo isso, todas essas comparações, não é? Temos A Mídia e Controle Social, e um livro interessantíssimo, de Maria de Nardin Budo, também interessantíssimo.
Sociedade Vigiada, Cláudio Resch. Temos o Tavistock Institute, já fiz um vídeo de Daniel Estuli. A Guerra Particular de Lenin, para compreendermos o que vai na cabeça de um totalitarista. Depois temos vários livros, La France contre les robots, um livro interessantíssimo de Georges Bernanos, que faz um género de uma antevisão daquilo que poderá ser o futuro da inteligência artificial. Le Déclin de l'Occident, David Angel, outro francês muito interessante. Le Camp des Saints, um livro sobre Jean Raspail, para quem se interessa sobre os movimentos migratórios. Uma antevisão também, um livro profético em França que foi escrito. Portanto, Claire Séverac, uma autora que morreu numa morte misteriosa, que escreve A Guerra Secreta contra os Povos. Eu aconselho este livro agora, nesses tempos que estamos a viver. Complexo de Culpa do Ocidente, Pascal Bruckner. E depois esse livro de Ward Miles, um livro muito interessante, The Power of Elite, que nos explica o que são as elites. Histoire et Tradition des Européens, de Dominique Venner, outro livro muito interessante para quem quer estudar as origens mesmo da Europa. Depois, La Superclasse Mondiale, a Superclasse Mundial contra os Povos, La Superclasse Mondiale contre les Peuples, de Michel Geoffroy, um livro importantíssimo que é muito falado em França. Depois, Le Mirage Mondialiste, de Olivier Placentini, outro autor francês, a Miragem Mundialista. Depois, The Conservative Man, de Russell Kirk, para quem é conservador e quer estudar um pouco mais sobre isso. Depois, o grande livro, Les Origines de la France Contemporaine, Hippolyte Taine, também aqui selecionado para nós. Surveillance Globale, Éric Sadin. Vigilância Global, de Éric Sadin, outro autor francês muito interessante. A Sociedade do Sem Contacto, La Société du Sans Contact, François Salitiel. E depois Wall Street e a Revolução Bolchevique, de Anthony Sutton, e também livros sobre o Skull and Bones, de Anthony Sutton, que aconselho. E para acabar este vídeo, Serge Monast, sobre as sociedades secretas, é um dos autores mais importantes, e há mais alguns autores que eu posso aqui rapidamente falar. Portanto, temos Serge Monast, William Guy Carr, Anthony Sutton, Edward Griffin, Carol Quigley, Velikovsky, também importante, William Hart, Daniel Genzer, Serge Hutin, muito importante, e Jean Le Forestier. Tudo autores franceses nos falam sobre a importância das sociedades secretas, dos Illuminati, da nova ordem mundial, tudo isso. Espero que tenham gostado deste livro. Mais uma vez, eu aconselho meus amigos a estudarem a fundo, leiam, informem-se, estudem, pesquisem livros, tirem anotações, tenham um gosto de pesquisa, não se deixem ir atrás de toda esta onda gigantesca de internet, que as pessoas ficam agarradas às coisas, que ficam completamente estupidificadas da mente, não conseguem aprender nada, depois a única informação que vem é o telejornal das 20, são completamente embrutecidas. Não façam isso, pesquisem, sejam vocês próprios donos do seu próprio conhecimento, não deixem ninguém vos injetar conhecimento. Quem não concorda comigo e com os meus vídeos tem todo o direito de o fazer, quem concorda ainda bem. A livre opinião, o debate de ideias é aquilo que nós devemos preservar, e nós devemos lutar pela liberdade, pela livre expressão, pela liberdade de ideias, pelas várias opiniões, pela soberania da nossa nação, lutar pelas nossas convicções, pelo aquilo que acreditamos, respeitando sempre os outros. Respeitando os outros, ter uma atitude, uma boa atitude, uma atitude positiva, não chamar nomes a ninguém, não rotular ninguém como eles fazem. Quando alguém não quer conversar connosco, vamos embora. Muitas das vezes é o que acontece. Esta nova esquerda wokista não dá hipótese para isso, porque nós chegamos ao pé deles, começamos a apresentar argumentos, e eles vão dizer que o nosso próprio ato de apresentar os argumentos, logo aí somos ocidentalistas, racistas, supremacistas. Eles logo, no ato de nós nos explicarmos, já somos maus. Portanto, não vale a pena falar com gente desta, gente completamente zombificada, como eu costumo dizer, não vale a pena. Tentamos falar com quem nos quer ouvir, quem está disposto. Eu gostava, e lanço um desafio à comunicação social, a estas televisões todas, se alguém me estiver a ouvir, eu lanço um desafio. Convidem pessoas nos vossos estudos,
convidem pessoas que tenham outras ideias, que vejam as coisas de um ponto diferente, com respeito, com as suas ideias, com os seus argumentos, com os seus livros, com os seus pontos de vista, respeitando as pessoas. Não é chamando as pessoas de todos os nomes possíveis, desde negacionista, conspiracionista, extremista, teóricos da conspiração, pessoas iletradas que não sabem ler, porque a maior parte dessas pessoas que eu citei aqui são as pessoas mais inteligentes. Há vários autores que são pessoas que leem toneladas e toneladas de livros, e muitas vezes temos nas escolas do jornalismo em Portugal, principalmente os jornalistas portugueses, muitos deles não têm assim uma grande cultura como eles pensam que têm, e muitas vezes é muito mau quando nós chamamos os outros de incultos e pessoas que não sabem, não é? Quando nós chamamos, por exemplo, todos os eleitores do Donald Trump, isso é um exemplo que eu estou a dar, que são eleitores incultos, que não sabem ler nem escrever. Isto é muito mau quando nós entramos, ou aqueles que votaram no Brexit, quando nós sabemos que uma grande parte dos ingleses que votaram no Brexit, quase todos eles eram professores universitários, que eu fiz uma investigação sobre isso, professores universitários, conservadores. Só para vocês verem, Boris Johnson, o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, é formado, portanto, em cultura clássica antiga, grega e romana, cultura clássica da Grécia Antiga. Portanto, tem um conhecimento vasto que muito poucos jornalistas em Portugal têm. Portanto, nós quando chamamos os outros de burros, temos que primeiro que olhar para nós próprios. E eu faço esse desafio à comunicação social. Como agora há pouco tempo houve um artigo no jornal de uma autora que agora não me recordo quem é, que disse para os jornalistas pararem de chamar as pessoas de burras, de incultas, disto e daquilo, e começarem a ver mais o ponto de vista destas pessoas. Porque as populações, os povos, os vários povos do mundo, têm as suas ideias, têm a sua maneira de pensar, não são obrigadas a concordar com as ideias desta elite que está lá em cima, que dita as regras, não é? Que constrói o futuro, sem perguntar aos povos se eles querem ou não, que é uma coisa que eu acho muito mal, não é? E, portanto, fica aqui esse desafio, este apelo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se houver alguns erros, é normal, eu não consigo dar conta de tudo. Fiz o meu máximo, li o mais possível de livros sobre sociedades secretas, sobre organizações globalistas, sobre autores de doutrinas. É muita coisa, são muitos livros, não dou conta de tudo, mas espero que os meus amigos gostem e consigam ficar informados com que esse último vídeo teve que ser em 2 partes, não consegui fazer só numa parte, e espero que tenham gostado. E fica aqui já o próximo vídeo que eu irei fazer sobre a cultura clássica da Grécia Antiga e da Roma Antiga, um livro muito interessante, a história do mundo clássico. Fica aqui já para os meus amigos verem o próximo vídeo, uma pesquisa muito interessante sobre as culturas antigas da Grécia Antiga, helénicas, e a cultura romana do mundo clássico. Portanto, farei uma apresentação deste livro e depois vários outros livros com o meu trabalho, que eu estou aqui a apresentar para os meus amigos, sempre o mais possível fidedigno aos livros que eu apresento. Peço desculpa se eu demoro um pouco para ir entre 1 a 2 semanas de um vídeo para o outro. É normal, que eu tenho que arranjar maneira de ler um livro inteiro antes de fazer a apresentação. Eu não faço apresentações de livros sem ler o livro e sem tirar apontamentos, e isso requer muitas horas de leitura. Às vezes tenho que andar depressa para poder fazer esse trabalho e para poder apresentar o resumo do livro o melhor possível, com o menos de falhas possíveis para os meus amigos. Espero que tenham gostado deste vídeo e um abraço e até uma próxima. Fica então aqui estes 6 vídeos da história dos Illuminati e da nova ordem mundial para quem quiser pesquisar e obter mais informações. Um abraço e até uma próxima.